Olá, Isabelle, tudo bem com você? Bom, hoje a gente vai dar início a mais uma aula de ciências e o assunto da nossa aula hoje, para reforçar o da aula anterior, é sobre os animais, tá? Hoje nós vamos trabalhar as características dos animais vertebrados e dos animais invertebrados. Bom, se tratando dos animais vertebrados, como já havia sido comentado anteriormente, esses animais eles vão apresentar uma coluna vertebral ou uma estrutura óssea. Os animais vertebrados, eles são classificados em 5 grupos. Nós temos o grupo dos mamíferos, das aves, dos peixes e dos répteis e anfíbios. E cada um deles vão apresentar características diferenciadas, algumas comuns e outras mais específicas. Sabemos que a zoologia, a parte da ciência que estuda os animais, apresenta uma grande diversidade de características. Todos os animais vão apresentar características específicas do seu grupo. Então, consequentemente, eles são bem diversificados. Por isso, houve-se aí a necessidade de desenvolver uma classificação para dar nomes, para organizar, para compreensão melhor dos animais, das características dos animais presentes no ambiente. Vemos que existem animais que exploram o ambiente de várias formas. Alguns voam, alguns andam, outros nadam, alguns apresentam pelos, outros escamas, alguns vão apresentar patas, outros vão apresentar asas, alguns vão apresentar cutículas no seu corpo, alguns vão apresentar estruturas de escamas. Então, consequentemente, os animais vão apresentar uma variação muito grande de características. Nós podemos identificar alguns de grande porte, outros de pequeno porte. Então, tudo isso vai sofrer uma grande variação com relação a essas características. Por isso, hoje nós precisamos estudar de uma forma mais detalhada as características que compreende aí cada um desses grupos. Vamos lá? Sabemos ainda que existem animais que vão se reproduzir de formas diferentes, né? Alguns vão desenvolver um processo de reprodução assexuada, outros de forma sexuada. A forma de desenvolvimento, né, dos filhotes podem acontecer de forma diferenciada também. Alguns são vivíparos, outros são ovíparos, outros são ovovivíparos. Bom, com relação ao grupo dos mamíferos, nós podemos perceber algumas características presentes, né, nesse slide que está sendo apresentado aqui. Geralmente eles vão apresentar o corpo coberto de pelos, eles vão crescer ligados diretamente ao útero da mãe, portanto eles vão ser considerados vivíparos. Durante todo o período de desenvolvimento, né, do corpo do filhote vai acontecer dentro do corpo da mãe, ligado diretamente ao corpo da mãe. Quando são pequenos, alimentam-se de leite materno, justamente por conta que os mamíferos vão apresentar o desenvolvimento de glândulas mamárias. A respiração vai ser pulmonar, por meio dos pulmões. A maior parte desses animais, né, eles andam, outros nadam e outros voam, ou seja, exploram o ambiente de várias formas. E eles apresentam aí um esqueleto interno, portanto, são considerados animais vertebrados, ok? Nós temos uma apresentação de alguns animais mamíferos. Como exemplo, nós temos o golfinho, o urso polar, o gato e o morcego. Alguns representantes, né, que constituem-se aí dessas características referentes ao grupo dos animais mamíferos. Bom, em seguida nós temos aqui os répteis, tá, que vão apresentar as seguintes características. Geralmente eles vão apresentar o corpo coberto de escamas, né? Alguns vão apresentar estruturas de carapaça com placas bem rígidas. Esses animais eles vão nascer de ovos, tá? Alguns são ovíparos e outros são ovovivíparos. Alguns répteis rastejam pelo solo, outros nadam e outros fazem as duas formas de habitação,
tanto no ambiente aquático como no ambiente terrestre. Eles vão apresentar estrutura óssea, portanto, são animais também considerados vertebrados. Aqui nós vamos apresentar, né, alguns representantes desse grupo de animais vertebrados. No caso dos répteis, nós temos aqui a tartaruga, o jacaré, o camaleão, certo? As cobras. E como você pode perceber aqui, a tartaruga, né, ela apresenta uma carapaça rígida, né? E não escamas, como no caso do jacaré, das cobras, ok? Pegando como base os peixes, né, nós sabemos que esses seres, eles vivem dentro da água, esses animais. Consequentemente, eles respiram também dentro da água por meio de brânquias, estruturas, tá? Que vão auxiliar no processo de respiração. Eles nascem de ovos, tá? Vão apresentar o corpo coberto de escamas. Algumas das escamas vão ser mais desenvolvidas, outras das escamas vão ser bem reduzidas. São animais que nós vamos identificar e que vão apresentar estrutura de nadadeiras para auxiliar no seu processo de locomoção dentro do ambiente aquático. Esses animais, eles vão apresentar nadadeiras, tá? Anteriores, posteriores, laterais, que vão auxiliar no processo de locomoção deles dentro do ambiente aquático. Consequentemente, eles apresentam uma estrutura óssea na qual fazem esses animais serem classificados aí no grupo dos vertebrados. Aqui nós vamos ter uma representação de peixes, né? O peixe palhaço, tá? O tubarão, o cavalo marinho, que são representantes desse grupo de vertebrados. Bom, aqui nós vamos ter uma exposição, né, das características das aves, né? Temos aí uma representação do tucano nessa imagem. E as aves são animais que, no caso, vão ter o corpo aí coberto de penas, né? Penas essas que não são permeáveis quando ocorre a presença em contato com a água, né? Quando ocorre a presença de água, então elas... Por que que não acontece essa permeabilização? Justamente porque elas vão apresentar, né, queratina na sua composição. E aí, consequentemente, a água não vai sofrer assim uma permeabilização, não vai conseguir molhar, né, deixar ali a pena realmente umedecida. A maioria desses animais exploram o ambiente aéreo, mas alguns também vivem no ambiente terrestre por não conseguir de fato realizar voos, tá? E, consequentemente, nós sabemos que eles apresentam duas estruturas locomotoras, tá? No ambiente terrestre, que são os próprios pés. São animais que vão apresentar asas, ok? Vai ter aí uma estrutura de bico alongado, tá? Alguns, outros já vão ter o seu bico na estrutura do aparelho bucal mais reduzida. E, consequentemente, vai apresentar uma estrutura óssea, tá? Aqui nós temos a representação de algumas aves, né? O pinguim, né? O pato, os pássaros, a águia, tá? Os flamingos também. Então, assim, são esses alguns tipos de representantes, né? Do grupo das aves. Bom, aqui nós vamos ter as características, né? Referente aos anfíbios, tá? Percebam que os anfíbios, eles também, né, vivem mais no ambiente aquático. São animais que vão ter a pele umedecida, justamente por viver, né, diretamente ali na água. Eles não apresentam pelo, escama, né, mas uma películazinha muito fina que reveste o corpo deles, tá? São animais que vão respirar pelos pulmões, vão ter estruturas pulmonares para fazer o processo de respiração, mas alguns também vão respirar pela própria pele, na qual nós damos o nome aí de respiração cutânea, esse processo de respiração pela pele, que ocorre justamente pelos poros.
Esses animais, eles vivem na terra e na água, né? Se desenvolve, né? O desenvolvimento deles ocorre dentro de um ovo. São animais que vão apresentar estruturas ósseas, tá? E, portanto, vão fazer parte do grupo dos vertebrados. Aqui nós temos uma demonstração dos representantes, nós temos aqui o sapo, né? Nós temos a salamandra, tá? Inclusive esses tipos de anfíbios que nós identificamos com cores bastante acentuadas, nós entendemos como que, na maioria desses casos, esses animais eles sejam venenosos, eles apresentem venenos aí, certo? Como uma estrutura de defesa do seu organismo.